Um dos grandes mistérios do mangá de One Piece é sobre quem são os pais do Franky. Por mais que o personagem seja uma pessoa muito feliz e alegre, sempre badernando com seus amigos, ele não gosta de falar muito sobre seus pais que abandonaram ele na ilha de Water 7 para continuar suas vidas no mar. Mas agora, novos detalhes foram revelados que podem identificar quem é a mãe do Franky. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos trazer aqui uma teoria quentinha sobre o paradeiro e quem seria a mãe do Franky. Sobre essas ligações, os fãs estão malucos, eles estão frenéticos fazendo essas ligações em One Piece. E eu sei, se você está curioso, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos que são fãs de One Piece. E assim a gente vai comentando e discutindo mais sobre a obra cada vez mais aqui no canal. Vamos lá, né? Vamos comentar aqui sobre o Franky, que tem um dos maiores mistérios e um dos passados menos explorados entre os chapéus de palha. Situado ali por muitos como um dos menos impactantes entre os tripulantes, só que ele, ao contrário dos demais, ainda não possui um passado concluído. Um dos passados que não tiveram tanto impacto. Até um tempo atrás, ou até uns 300 capítulos, isso dá mais ou menos ali há uns 6 anos atrás, nem a história do Sanji a gente tinha um contexto completamente. Então, em breve, provavelmente a gente vai ter todos esses detalhes mais explicados sobre o passado do Franky. Quando somos apresentados a sua história, sabemos que ele era filho de piratas e que basicamente nasceu há 36 anos. Que originalmente nasceu em South Blue e que seu nome original era Coach Flam. Tem todo um detalhe que a gente vai explicar sobre esse sobrenome e também sobre o nome, né? Nome e sobrenome, que faz bastante sentido sobre quem seria esse aspecto relacionado à mãe do personagem. Aos 4 anos, ele foi abandonado nas proximidades de Water 7, perto do local de trabalho do construtor de navios Tom, cujo qual já havia adotado uma outra criança chamada Iceberg. Mas, desde Water 7, nunca mais tivemos nenhum detalhe sobre o que aconteceu ou o que era esse passado do Franky. Então, a gente não foi apresentado a quem eram os seus pais e sobre toda essa trajetória do que ocorreu sobre todas essas questões relacionadas ao personagem. E que poderia estar conectado também sobre a origem relacionada aos Piratas Rocks, já que há mais ou menos essa época em que o personagem foi deixado ali em Water 7, tudo isso acabou ocorrendo na mesma época em que os Piratas Rocks estavam ascendendo ao mundo de One Piece. Até pouco tempo não tínhamos nenhuma hipótese de quem poderia ser os progenitores desse super personagem, até que finalmente ela apareceu. Bom, estamos falando da pirata White Bey, sim, também conhecida como a Bruxa do Gelo, a antiga primeira imediata do Barba Branca, que foi vista do lado dele durante o flashback do Oden aparecendo em um ano há 30 anos. Detalhe que para o Franky, que aparece no mesmo flashback conversando com Oden e Water 7, mas não lhe deu atenção. E esse é um dos detalhes muito bacana, como que o mundo acaba capotando sempre, né? Porque agora tá lá o Franky lutando para colocar o descendente do Oden no reinado ali do shogunato, e antes ele não tinha nem dado bola sobre quem era aquela pessoa e toda essa importância que ele poderia realmente ter tido. Inclusive, o Oden chega a chamar o Franky para fazer parte ali da tripulação, mas o Franky acaba recusando por causa dessa raiva que ele sente contra os piratas. Além dessa aparição, ela também pode ser vista como uma das aliadas do Barba Branca no avanço contra a Marinha em Marineford, além de possivelmente ter sido a aliada mais importante a contribuir no avanço dos piratas.
além desses detalhes na qual a gente está fazendo essas conexões, a gente já tinha falado que o nascimento do Frank, o surgimento dele ali em Water 7, é basicamente bem no começo daquela treta relacionada aos Rocks, ao Gold Roger e também ao Garp, o que justificaria também que possivelmente a White Bay poderia ser a personagem misteriosa que ainda não teve a sua fisionomia mostrada ali entre os Rocks e que seria semelhante à ilustração que foi nos apresentado. O que faz sentido porque se entende que ela foi uma das primeiras, se não a primeira a se juntar à tripulação de Newgate, já que ali ela já teria uma grande conexão com o Barba Branca. Mas além do cabelo azul e também da idade da época em que os Rocks acabavam governando ali o mundo da pirataria em One Piece, o que pode mais conectá-la ao Frank? Em quesito história, não muito pode ser falado, mas existem algumas pistas, ou como eu sempre falo aqui para vocês, migalhas que podem sim indicar essa hipótese. O primeiro é a correspondência sentimental, cujo Frank sempre se mostrou sendo uma pessoa bastante extravagante e extrovertida. Já ela demonstrou ser uma pessoa que possui uma postura confiante e um comportamento um tanto descontraído. O mais normal é se esperar ali da mãe do Frank algo que possa realmente conectar essas distrações e pode realmente fazer com que o Frank e ela sejam conectados definitivamente. Além disso, um segundo indício que eu pude ver no artigo ali dos carpinteiros na fandom fazia com que as curiosidades envolvendo ao nome original do Frank fosse realmente revelada. Ali realmente estava dizendo que o antigo sobrenome ali do personagem, Cut, veio de Cut Stark, um navio muito famoso, pois a última das embarcações de transporte de chá preservado como símbolo de uma era. E nós também temos Flam, que veio de um navio-museu norueguês que realizava expedições polares. E essa é a chave, talvez, para uma conexão completa entre Frank e White Bay. A parte relacionada ao sobrenome Cut pode ser muito bem ali de uma referência ao Oda com o fato ali de utilizar bebidas dentro do seu corpo como combustível para fazer o seu poder destrutivo ficar cada vez maior. Mas a parte de Flam é bastante curiosa. A única ligação com neve que o personagem teve no Erendo foi na obra ali da ilha em Karakuri, terra natal do Vegapunk, cujo Frank passou 2 anos do time skip se aprimorando e ainda teve uma referência a outra parte do seu nome, na qual médicos utilizam chá para abastecer o ciborgue desacordado. Então, provavelmente, esse Cut Flam ali, basicamente, do Frank, seria algo direcionado para ele, que ele seria essa embarcação e a parte gelada é essa conexão muito mais aprimorada com a sua mãe. Contudo, e se essa ligação com neve for mais além? O navio para expedições polares pode ser mais facilmente relacionado ao navio de White Bay, que se destaca muito dos demais navios da obra por se tratar ali do quebra-gelo. Um paralelo perfeito do próprio Frank, que assume uma posição de tanque pelo seu corpo ser de metal e sempre também estar quebrando o gelo entre os seus amigos com suas piadas infames. Esse navio foi responsável por romper as águas cobertas de gelo criadas ali pelo almirante Aokiji. Sim, ali em Marineford, quando a Aokiji acabou criando toda uma barreira de gelo em volta da ilha, podemos ver como esse navio conseguiu quebrar tudo, chegar quebrando quase tudo, para que o Barba Branca pudesse chegar até a batalha, tentando impedir a morte de Ace. Então, se conclui que isso faz com que o seu navio seja um dos poucos que tenha essa capacidade e que fez com que Barba Branca e seus aliados fossem capazes de continuar em movimento enquanto os demais foram presos pelo gelo. E ali, além disso, seu navio atravessou uma seção de parede de Marineford sem demonstrar sofrer nenhum dano, sem demonstrar sofrer realmente toda uma estrutura. E se nós temos uma pirata que é capaz de fazer toda uma estrutura assim com um navio, ela provavelmente tem grandes chances de ser mãe de um dos maiores construtores que nós estamos observando em sua ascensão, que é o Frank.
E se quisermos ir mais além ainda, podemos pensar que Frank foi deixado aos cuidados de Tom, porque o próprio já poderia estar cuidando do seu irmão de sangue, que pode ser justamente o próprio Iceberg. Ali, né, seria um grande plot na forma de explicar como o Iceberg e o Frank são irmãos de sangue, além de serem irmãos adotivos, de uma forma que seria um grande plot. É comum ali o Oda dar pistas ou migalhas sobre personagens relacionados aos seus nomes e também vestimentas, na qual a gente pode acompanhar em Water 7. Já que o personagem ali, o prefeito, carrega o nome de Gelo em seu nome, que vai além de ver uma certa combinação entre roupas, tanto ali pelo Iceberg, quanto também pela White Bay. Só vocês olharem a personagem que vai aparecer aí e o personagem que vai aparecer na tela lado a lado, vocês vão observar como eles têm características extremamente parecidas. E para finalizar, houve uma atualização na página wiki da personagem, apenas para ressaltar uma curiosidade, que foi que seu nome é muito semelhante ao da cidade inglesa Whitley Bay, que é um pouco famosa por suas pistas de gelo. Considerando que a nacionalidade do Frank é dos Estados Unidos, por causa do SBS, que o Oda revelou as nacionalidades dos Mugiwaras, caso a teoria esteja correta, podemos considerar que existe um paralelo nesse ponto para forçar ali de que White Bay, sendo a Inglaterra, seria a mãe do Frank, que representa os Estados Unidos, com uma ligação perfeita sobre quem pode ser a mãe do Frank e a ligação dela com o grande Barba Branca. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cara, que teoria! É claro, né? Essa teoria aqui é do Takumi Sakata. O pessoal lá do Discord tava a 1 milhão por hora pensando nessa teoria e falou: traz essa teoria lá no canal, LP, traz essa teoria no canal. E eu acho que faz um puta de um sentido o Frank ser filho sim da White Bay, daria um background muito louco pro personagem, e também como a personagem também pertenceu ali aos Rocks, né? A forma como toda essa construção foi realmente levantada, eu achei sensacional. E é claro, né? Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa a hashtag WhiteBay e Frank. Sim, porque cada comentário, cada curtida, cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil a trazer mais inscritos que são fãs ali de One Piece, e assim a gente vai comentando sobre a obra cada vez mais. Se você chegou até aqui também, já se torne membro aqui do canal e nos patrocine. Assim você ajuda o canal do Geek Brasil a permanecer no ar com a sua contribuição. E é claro, né? Vai comprar algo lá na Amazon, pense com carinho, comprar através dos nossos links, porque assim você ajuda o canal a permanecer no ar com aquela comissãozinha. Isso é tudo, pessoal! Valeu!